Olá! O invisível é mais real do que você imagina. E é essa boa nova que eu acordei essa manhã e quero muito compartilhar com você. E se eu te dissesse que aquilo que está determinando o seu futuro talvez seja justamente aquilo que os seus olhos não conseguem ver? E se aquilo que vai determinar o futuro do teu filho, do teu casamento, do seu trabalho, da sua carreira, das suas finanças, seja o que for, estivesse sendo determinado justamente por aquilo que os seus olhos ainda não conseguem ver? Parece impossível? Mas foi exatamente isso que Deus revelou em Hebreus 11. Então eu quero que você pare agora, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e vamos alcançar o invisível. Hoje você vai descobrir porque o invisível pode ser mais real do que aquilo que está diante dos seus olhos agora. Sabe essa situação que você está botando os olhos e realmente você acaba ficando desanimada ou desanimado? Hoje você vai descobrir que o invisível pode ser mais real do que aquilo que está diante dos seus olhos. Então, antes de começar, eu quero que você escreva aqui: o invisível pode ser mais real. Escreva aqui nos comentários, porque depois você vai voltar e você vai conectar os pontos com isso. Bem, vamos lá. Quando pensamos em fé, normalmente pensamos em milagres, resposta de oração e nos grandes heróis da Bíblia. Mas o autor de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, começa em outro lugar. Antes dele falar de Abraão, Noé, Moisés, ele nos ensina a enxergar a realidade pela perspectiva de Deus. Ele não nos convida a ver em Hebreus 11 a fé, a realidade, pela perspectiva de Abraão, de Moisés. Não, ele nos convida a ver pela realidade, perspectiva de Deus. E isso muda completamente a maneira como enfrentamos a vida. Porque ele está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ensinando a gente a ver a realidade pelos olhos de Deus. Então vamos ler? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora vamos destrinchar esses 3 versículos, prestem atenção. Primeiro, o texto fala que a fé é o firme fundamento. Ele não diz que a fé é um sentimento. Também não diz que a fé é uma emoção. Muito menos que a fé é um pensamento positivo. Ele diz que a fé é um fundamento. Na origem é uma substância. Substância é o quê? Concreto. Então não é fé não é sentimento, não é emoção, não é pensamento. A fé é fundamento, a fé é substância. Substância é aquilo que sustenta uma construção. Nenhuma construção física é feita em cima de coisa abstrata, é feita em cima de substância. E o autor aqui está dizendo que a fé é firme fundamento, a fé é substância. Então, construção é feita em cima de substância. Então, a fé sustenta a sua vida, porque a fé é substância, a fé é fundamento. Mas fundamento em quê? Aí agora a gente vai aprofundar, tá bom, Ana? Então, se a fé é firmamento, se a fé é substância, a fé é firmamento em cima do quê? Na palavra de Deus. A fé cristã nunca nasce de uma imaginação. Ela nasce quando Deus fala. Em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Cristo. E engraçado que em alguns versículos fala a palavra de Deus, mas na origem Deus ali é Cristo, tá bom? Só para você saber disso. Eu quero te fazer uma pergunta agora.
Hoje, o que tem dirigindo mais suas decisões? Aquilo que você vê ou aquilo que Deus já falou? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é o quê? Na fé da palavra. Agora vamos para o versículo 2. Pois por ela, a palavra, os antigos obtiveram bom testemunho. O que Deus aprovou nesses homens não foi uma vida perfeita. Abraão falhou, Moisés falhou, Noé falhou, Davi falhou, mas todos continuavam confiando em Deus. Isso nos dá esperança. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas que continuam confiando nele. Agora vamos para o meu versículo preferido aqui, versículo 3. Agora vejamos o coração desse texto. Pela fé entendemos, é o que está escrito. Perceba, ele não diz pela ciência entendemos, pela filosofia entendemos, pelas coisas que estão acontecendo aqui na terra entendemos. Não, ele fala pela fé entendemos. Existem verdades que só podem ser compreendidas quando Deus revela. Então vem uma das frases mais profundas da Bíblia. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É isso que está falando no versículo 3 aqui. Você está acompanhando comigo? Abrindo a tua Bíblia, destrinchando comigo? Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, em miúdos, o que isso significa? Significa que Deus não constrói um universo usando uma matéria-prima que já existiu. Quando um carpinteiro faz uma mesa, ele usa madeira. Quando o escultor faz uma estátua, ele usa uma pedra. Mas Deus, quando criou todas as coisas, ele não havia matéria, não havia universo, não havia tempo, não havia nada. Havia apenas Ele e havia a sua palavra. Então, o visível nasceu da palavra invisível de Deus. A criação inteira anuncia uma verdade. O invisível de Deus precede. O invisível de Deus precede tudo aquilo que hoje podemos enxergar. Então, essa situação visível que você está vendo, que parece impossível, eu estou aqui para te dizer que o invisível de Deus precede tudo aquilo que hoje você está enxergando. O invisível de Deus precede tudo aquilo que hoje você está enxergando. Porque no princípio de todas as coisas, não houve matéria-prima para se criar o que existe. O que existe foi criado em cima do invisível. Então é assim que Deus vê. Deus não vê o visível e cria uma outra realidade. Deus, ele cria uma realidade a partir do invisível. É assim que Deus trabalha. E aí você está olhando para uma situação da tua vida e entrando no desespero. E eu estou querendo te dizer neste momento que Deus, a realidade de Deus parte de um invisível. E Ele traz essa realidade. O invisível de Deus precede tudo aquilo que hoje você pode enxergar. É por isso que importa para nós. Por que isso é tão importante para nós? Porque vivemos olhando para um diagnóstico. Você olha para o diagnóstico da conta bancária, para os problemas dentro da tua casa, do teu filho, do teu casamento. Você olha para um diagnóstico que parece que é impossível, mas Deus nos convida a fazer a pergunta certa. O que eu já falei sobre essa situação? Ele chega para você hoje, você que está aí ouvindo agora. Você está olhando para um diagnóstico. Mas Deus te convida e faz a seguinte pergunta para você. O que eu já falei, filha? O que eu já falei, filho, sobre essa situação? Porque foi assim na criação. Primeiro veio a palavra, depois veio a manifestação. A fé não ignora a realidade. Eu não quero que você ignore a realidade da tua dor. Eu só quero que você entenda que primeiro veio a palavra e depois veio a manifestação. A fé não ignora a realidade do que você está sentindo, apenas sobrepõe com a palavra. Eu vou repetir mais uma vez. A fé, ela não ignora
a realidade que você está passando. Ela apenas sobrepõe com a realidade da palavra, porque o mundo foi criado de uma matéria invisível, não de uma matéria que já existia. A fé, ela apenas reconhece que existe uma realidade superior, que é a palavra de Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece sem saída. Hebreus 11 nos lembra que o mesmo Deus que chamou o universo à existência, continua falando. A pergunta não é apenas o que eu estou vendo. A verdadeira pergunta é o que Deus já disse. Porque quando Deus fala, a realidade começa a mudar. Meus amigos, a fé não vive daquilo que os olhos conseguem enxergar. A fé vive da palavra que criou tudo aquilo que os olhos não conseguem ver. Eu vou repetir. A fé não vive daquilo que os olhos conseguem enxergar. A fé vive da palavra que criou tudo aquilo que os olhos não conseguem enxergar. Se você está fazendo sentido para você esse estudo bíblico, eu quero te convidar para você ativar o sininho para continuar vendo esses devocionais. Que você compartilhe essa palavra com alguém que precisa ver o invisível, viver o invisível, trazer à existência o invisível. E reflita naquilo que você tem que trazer à existência pela força do que já foi feito há mais de anos e anos atrás, trazendo a existência pela palavra. Nós somos chamados para trazer o invisível para o visível. Um beijo e até mais.